a maternidade pode parecer uma missão difícil para as mães de primeira viagem, né? Pois é, mas com acesso a tanta informação, pode ser mais fácil, talvez, né, viver essa experiência desafiadora. Para quem é mãe pela primeira vez, a insegurança dessa fase tende a ser muito comum, mas quem vai falar com a gente sobre esse assunto é a médica pediatra, a doutora Thaisa Lemos, que está com a gente ao vivo aqui no nosso Notícias do Bem. Doutora Thaisa, seja muito bem-vinda. Eu queria primeiro que você falasse a respeito dessa insegurança. É normal, né? Mãe de primeira viagem recebe aquele pacotinho, o que que eu faço agora, né? Acho que é a pergunta mais comum para todas, né? Olá. Sim, é muita responsabilidade, né? Do nada, uma vida nas suas mãos ali realmente é algo bem desafiador. E uma das coisas que a gente costuma falar é, primeiro, né? Eu, como pediatra, não podia deixar de falar que é importante ter um pediatra de confiança. Hoje em dia, tem até a questão de ter uma consulta pré-natal também. Antes do bebê nascer, já tem uma consulta. E aí ali o pediatra já vai orientando algumas coisas que são dos primeiros dias ali, que são tão difíceis, né? É muita adaptação. É uma adaptação da mãe, do bebê. Então, a amamentação é bem difícil. Precisa ter também uma rede de apoio. É muito importante também. Então, as primeiras dicas que eu queria deixar era isso. Ter um bom pediatra já desde o início, né? Eu sei que hoje em dia, às vezes, é difícil, mas pede dicas para familiares, para amigos ali de um pediatra que a pessoa já tem e ter esse pediatra que seja de confiança. E segundo, essa rede de apoio, mães, avós, amigas que estão às vezes na mesma fase ou que já passaram por essa fase, é bem importante. A gente fala que às vezes quando nasce um bebê, nasce um monte de palpiteiro também, né? Infelizmente, é verdade. Né? Todo mundo tem opinião, todo mundo tem palpite, mas assim, ouça aquelas pessoas que você confia, aquelas pessoas que você realmente sabe que estão dando uns conselhos de amor. Eu acho que isso é importante, porque o que acontece? Às vezes o palpite, comigo foi, nossa, meu bebê dormia a noite inteira. O problema com a amamentação, isso é praticamente, assim, é muitíssimo raro, gente, verdade. A maioria tem problema com sono, sim, tem problema com a amamentação. E desmistificar isso nesse sentido, saber que é uma dificuldade que a maioria das mães vão ter. Pensa, é uma adaptação para os dois. O bebê, ele se alimentava pelo cordão umbilical, né? Ele não tinha que se nutrir pela boquinha, então não tinha que passar alimento pelo trato gastrointestinal. E aí começa a cólicas, a partir de 15 dias de vida já começa ali as cólicazinhas, então tem um tratamento e uma ajudinha assim para cada um desses problemas que vão surgindo, e precisa de profissionais e de pessoas de confiança para te ajudar ali. E doutora Thaisa, assim, quando a gente vê essa questão, né, tem muitas mães e muitas pessoas que falam assim, é muita intuição, né? A mulher, quando ela tem um filho, ela já é a intuição, ela já vai saber como lidar com essa questão. Mas é o que você falou mesmo, acho que você já até adiantou essa questão, né? A importância de ter alguém perto, né? Muitas vezes, talvez, a pessoa não vai ter um parente próximo, né? Nós temos casos, às vezes, de morar em outro país, mora em uma cidade distante, né? Ou não tem ali a presença de alguém para orientar. A importância dela ter uma boa relação com a médica é fundamental. Eu acho que você deve ter muitas pacientes ali, né, que cria esse laço com você, né? Sim, com certeza. Então, assim, é importante que você procure alguém que você confia, né? E que seja, hoje em dia, infelizmente, essa correria do nosso dia a dia, essa coisa assim de morar às vezes longe, tudo isso atrapalha bastante, né? Mas tem solução para tudo, né? Por exemplo, em relação a moro longe, não tem familiar perto, então assim, você vai ter ali umas amigas, se não tiver, que seja algo online. Hoje em dia tem consulta online com o médico, né? Tem a questão de aquela pessoa que ajuda na amamentação, né? Aquelas consultoras de amamentação, que pode ser médico ou enfermeiro. Então tem gente que foi capacitada para isso mesmo. E aí é importante que procure essa ajuda. Muitas vezes vai precisar de usar outras técnicas de amamentação, usar laser, às vezes na mama que pode ter rachadura. Tudo isso são problemas que são bastante comuns, né? E alguém para te acalmar, muitas vezes, que a mulher está lotada de hormônio e sofrendo mesmo. É uma fase de muita adaptação, de muita sensibilidade, né? Ela fica muito vulnerável e sensível mesmo, não é nem sensibilidade, é sensível ali. Então, sim, a gente como pediatra ajuda muito. É porque eu trabalho mais em pronto-socorro, né?
Então, mas mesmo no pronto-socorro, como a gente está ali, né, 24 horas, né, muitas vezes chega mãe, eu não sei o que eu faço, ele não amamenta. Então, muitas vezes o que eu faço é colocar o bebê para amamentar e observar, falar, olha, isso está errado, isso está certo. Pega correta, né? Existe a forma de amamentar correta. E na internet, gente, isso ajuda muito. Hoje em dia tem muita informação na internet. Então você pode também, olha, como é a pega correta do bebê, põe no Google, vai aparecer ali, tem vídeos no YouTube, então procurar, lógico, fontes confiáveis, mas existe direitinho para aprendendo, né? Tem que ficar o bebê com aquela boquinha de peixinho, boquinha para fora, às vezes o bebê só pega o bico ali, tem que pegar a auréola, então tudo isso, coisas bem de detalhes, mas que são importantes, né? Então, Doutora, sim, a gente como profissional, eu assim, porque como eu não tenho consultório, eu acabo acompanhando mais no pronto-socorro, mas mesmo lá eu dou muita dica, assim, de puericultura, que a gente fala, né, que é essa questão de crescimento e desenvolvimento, mas precisa ter já o profissional ali que ela confia e procurar muita informação na internet, que hoje em dia tem bastante. Tá Então, certo. Agora, doutora, se a gente tá falando bastante de amamentação, mas é óbvio que são muitas as dúvidas, né? Se a gente fizesse, assim, um ranking das dúvidas mais comuns das mamães de primeira viagem, o que vem ali? É a amamentação, é a cólica, é se pode dar água, quando pode Primeiro dar, se não banho, pode, como não é que eu sei. seguro a criança na hora de dar banho? Qual é o ranking das dúvidas aí, doutora? Então, nesse primeiro momento, é a amamentação, é muita dúvida. Do sono, eles têm muita dúvida sobre o sono do bebê. Às vezes fala, será que ele tá dormindo demais? Realmente, o bebê, ele vai dormir a maior parte do tempo. Ele dorme, mama e faz xixi, faz cocô. Basicamente é isso mesmo, esses primeiros dias, né? Depois as dúvidas vão mudando, mas nesse primeiro momento é isso, da amamentação, do sono. Em relação à cólica também, que começa nos primeiros 15 dias, é bem comum também. Deixa eu pensar. A questão da febre também, né? É bem comum o pessoal ter dúvida da febre. E o bebezinho pequeno, ele também fica amarelinho, né? Não sei se vocês já viram. Então, às vezes tem icterícia, que é esse bebê amarelinho, e aí dá dúvida também. A maioria, 80% fica ictérico, amarelinho, né? O corpinho, porque produz muita bilirrubina, muito mais que a gente, tem vários fatores que contribuem para isso. Então, isso é outra dúvida. Às vezes vai ter que levar no pronto-socorro, fazer o exame de sangue para ver, né? E o peso também, nesse primeiro momento, é bem importante ver se tá ganhando peso, se tá fazendo bastante xixi, quer dizer, tá hidratadinho, tá fazendo bastante xixi. A questão do cocô também, eu acho que é algo bem comum que o pessoal tem dúvida, né? Quantas vezes faz no dia? Ai, não fez hoje, o que eu faço, né? Então, acho que é isso, assim, até em relação a isso, é importante falar que é normal que às vezes a criança fica até 5 dias sem fazer cocô, o bebezinho pequeno. Né? E o maiorzinho 3 dias ali. Às vezes as mães querem que faz após cada mamada. O leite materno, ele é bem mais rápido de digerir, mas se toma fórmula infantil, vai demorar mais. Então, pode ser que demore mais para fazer ali, para evacuar depois, né? Acho que é isso. As coisas básicas, né? De nutrição, de necessidades fisiológicas, de sono, é muito isso. É básico, parece simples, mas pra mãe de primeira viagem que tá lá com o bebê tá com esse negócio, é um O caos, chorinho, é um o primeiro caos. choro, né? E tem essa coisa de você não sabe porque, até você descobrir, porque depois você aprende. Eu não sou mãe de primeira, nunca fui mãe, obviamente, né? Então, tem essas questões. Mas já foi pai, Mas já fui pai. de primeira viagem. Pai de primeira viagem e pai de segunda viagem. O que você sofre com esse negócio de choro, até você descobrir por que o bebê tá chorando, aí depois você consegue ver. Não, esse choro aqui é porque ele tá com fome, esse choro aqui é porque ele tá sujinho, esse choro aqui é manha mesmo, né? Então, e tem isso também, né, doutora? Tem, bastante. Esse bebê, a gente acaba falando bastante do recém-nascido. O recém-nascido, ele não sabe fazer birra, tá? Ele não sabe fazer mãe. Então, assim, se ele chora, ele tá com alguma necessidade mesmo. Depois, sim, vai ter birra, vai ter mãe, mas aí é um maiorzinho, maior de... Pelo menos assim, depois dos 9 meses ali pra frente, 1 aninho, 2 anos, então é o campeão de mãe ali de vida, né? Eles são muito bons nisso, assim. Mas o recém-nascido, gente, de verdade, ele não tem. Ele não sabe fazer isso, né? Ele realmente se chora igual você falou mesmo, querida, assim, ele vai chorar. Tem um choro do cocô, do xixi, né? De trocar a fralda. Tem o choro de alimentar, tem o choro de diferente estar com o choro. sono e não tá conseguindo dormir. É diferente, as mães diferente. começam a conhecer. Então, lógico, a gente acredita assim que a mãe, o pai, a família ali que tá acompanhando são os que mais conhecem esse bebê, né? Então, eles precisam dar esse feedback pra gente também. Detalhes e falar direitinho o que tá acontecendo pra gente conseguir
ajudar. Os pais não sabem explicar, fica tão ansioso ali, não consegue nem explicar o que está acontecendo para a gente conseguir ajudar. Mas nesse primeiro momento, é isso, assim, identificar as necessidades e ver, tá chorando, vamos ver. Fralda, tá normal. Mamou, não tá querendo. Talvez seja sono, então. E indo pelas pistas, né? Porque como não fala, a gente tem que ir nas pistas ali, meio que sentindo a cada momento, seguir sim a intuição e sentindo momento a momento o que ele tá precisando. Muito bom. E aí aquela perguntinha, né? Qual o momento da mãe estar com o filho acompanhando o médico, neném? Qual é a idade? Porque teve alta, foi para casa. Quando que a mãe deve retornar ao hospital, né? Ali para ter o acompanhamento médico, assim? Há necessidade desse acompanhamento? Não. Como que é agora essa consultinha, né, da visita da pediatria ali com o baby? Sim, é muito importante. Então, eu fazia, inclusive, um ambulatório sobre isso, que a gente via já na primeira semana. Então, assim, a primeira semana, depois de uma semaninha, no máximo, tem que visitar o pediatra, né? Se não conseguir, marca online, tenta ao máximo ali conseguir até 7 dias, no máximo 10 dias ali. Então, precisa pesar, né? Ver essa questão da icterícia, tá amarelinho, ver a mamada, pega, se tá direitinho. Então, tudo isso a gente orienta muito nessa primeira consulta, né? Era uma consulta que a gente tinha que era fazer o teste do pezinho, às vezes o que não fez na maternidade, e aí tinha todas essas orientações. E no máximo 7, assim, estourando 10 dias. Precisa mesmo, muito em breve fazer. Se puder nos primeiros 3, 5 dias, que os primeiros. Saiu da maternidade, os primeiros 3, 5 dias é quando mais vai ter dificuldade, aquela adaptação, fica com dúvida de tudo mesmo, né? E aí a gente fala de mães de primeira viagem, a gente está falando bastante desse primeiro momento, né? Vamos dizer assim, da chegada, amamentação e tal. Mas um pouquinho mais para frente, quando a gente vai para 6 meses, por exemplo. Quando a gente vai para 5 meses, 6 meses. Qual é o momento correto, doutora, de entrar com outros alimentos que não leite materno? Que hora que entra? Porque tem muita dúvida em relação a isso. Posso dar chazinho? Não posso? Posso dar água? Não posso? Que hora que eu começo a alimentar o bebê com papinha? Tem essa série de dúvidas aí que fazem parte também das mães de primeira viagem, né? Mães de primeira viagem de bebezinhos maiores, mas ainda de primeira viagem, né? Sim. Então, até 6 meses, a Sociedade Brasileira de Pediatria orienta que é só leite materno e ou fórmula infantil, né, que é para essa faixa etária. E aí, nesse momento, não precisa de chá, não precisa de água, porque o leite e a fórmula já tem água, né? E o chá e a água, se você dá sozinho, ele não tá ali com nutrientes, assim, né? Ele tá só como se fosse, enche a barriguinha, mas não nutre, né? Então, é importante que seja isso. A partir de 6 meses, começa. Antigamente era 4 meses, né? Tem mãe que às vezes até dá antes. Mas os corretos que a Sociedade Brasileira de Pediatria orienta é 6 meses. A partir de 6 meses começa a papinha. Essa papinha ela tem que ser bem separadinha no prato, não pode coar, não pode bater no liquidificador, porque isso atrapalha ter fibras, ter nutrientes ali. E a criança ela precisa ter essa capacidade de discernir sabores, de ver as cores, isso ajuda no desenvolvimento neuropsicomotor dela também. E aí pode colocar, por exemplo, uma batatinha, uma cenourinha, pode pôr arroz já. Aí você vai ter que apertar mesmo com a colher, com o garfinho ali. Então tudo bem, numa consistência bem molinha e bem quase assim, papinha mesmo, quase sopinha, mas tem que ter um pouquinho de cada, um feijãozinho ali. Pode já comer desde o início, né? O pessoal fica com medo e às vezes só faz batata cenoura, mas pode pôr a carninha, uma carninha mais molinho, franguinho desfiado, também amacetadinho. Então, tudo isso pode já colocar de cara. Na internet também tem o colorido. Tem um método também que o pessoal usa, o BLW, né? Muita gente usa o BLW que a criança já começa, ela pega mesmo a comida. Tem a bananinha, se dá a bananinha, ela vai e come sozinha, né? É possível, é um método que faz mais bagunça, mais sujeira, mas a criança desenvolve bastante motor. Mas a partir desse momento já pode, né? Já pode comer um pouquinho de cada. O certo é que tenha isso, um pouquinho de cada, porque cada coisa ali tem nutrientes específicos que vão ajudar no crescimento dessa criança. E a partir desse momento, de 6 meses, começou a papinha. Dali pra frente, até 1 ano, a criança tem que estar comendo na consistência da família. E muitas vezes falha-se nisso, né? Fica papinha, 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 nunca aumenta a consistência. Não, tem que aumentar a consistência. Ela vai ter que conseguir comer pedaço até 1 ano. Igual a família, né? Mesmo que não tenha dentinho, tem uns que não tem dente. Geralmente o dente começa 4 a 6 meses, ele começa o dente.
Mas tem criança de 1 ano que não tem ainda, mas não tem importância. A gengivinha, ela tá com o dentinho ali, né? Bem rente. Consegue mastigar. Dá pra mastigar. Olha, gente, é encantador esses detalhes, né? Você vai falando, a gente vinha, tem, às vezes não sai o dentinho, mas tem ali, tem a forcinha. É impressionante a gente ver esse desenvolvimento, né? Ver essa beleza mesmo, né? É muito bonito. Muito bonito, dá até uma alegria. Mas é isso. Agora, aquela pergunta que já virou até memes, né? O pessoal brinca, faz, né? Quando vem o segundo filho, parece que já até o porta-retratos, álbuns, tudo diminui, né? Parece que a mãe faz assim. É normal isso, doutora? Quando é o segundo filho, Tá mais a experiente, mãe né? já tá mais tranquila, as dúvidas diminuem, ela já vai, tipo, bem mais calma, a bolsa é menor. Como que é essa segunda vez, a segunda fase? Sim, realmente depende, tá, gente? Também depende. Se demorar muito para ter o segundo filho, é como se fosse o primeiro. Mamãe que demorou mais de 5 anos, assim, demorou 10 anos, gente, mamãe de primeira viagem. E a gente percebe que a mãe mais velha, ela é mais temida ainda, assim, tem mais cuidado, mais medo ainda. Às vezes a mãe mais nova, ela vai indo mais tranquila. Quando tem, logo em seguida tem o segundo, já tá cuidando do primeiro, cuida do segundo junto ali, é bem mais tranquilo, igual o Quirino comentou, tem mais experiência, né? Ela vai ser mais tranquila. Porque a gente percebe que o que mais atrapalha é a ansiedade, esse medo todo, e a gente super. É só imaginar uma vidinha na sua mão, do nada. Você tem uma vidinha para cuidar de tudo dela, né? Então dá muito medo, muita ansiedade. Sei que é difícil falar isso, mas assim, as mães têm que tentar assim, acalmar um pouquinho, entregar um pouco para Deus, né? Assim, orar, deixar tranquilo, né? Para de apoio, tudo isso ajuda bastante. O esposo ser compreensível, ajudar nos cuidados da casa, tudo isso ajuda muito, né? A mãe a ficar mais tranquila. Muito bom. Com toda certeza. Muito Doutora bom. Thaisa Lemos participando com a gente aqui no nosso Notícias do Bem, falando sobre a maternidade, ou a primeira maternidade, ou as mães de primeira viagem. Doutora, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua participação com a gente e pelas dicas, né, importantes para as mamães que estão acompanhando aqui o nosso Notícias do Bem. Muito obrigada e contem sempre comigo a me participar e estou sempre à disposição para tirar de dúvidas, porque as mães têm muitas e muitas, é bem comum. Com toda certeza, com toda certeza. Obrigado, doutora.